Boa noite, pessoal. Nós iniciamos hoje, né, com essa linda canção eternizada na voz de Edith Piaf. Não é Edith Piaf, como já andaram dizendo por aí. Edith Piaf que eterniza na chanson francesa a melodia e o lirismo, né, da cultura francesa em si. E a gente vai falar sobre o Código Civil francês. Eu não poderia me furtar de fazer essa homenagem a essa cantora que representa tão bem esse país, né? Mas antes de a gente discutir especificamente as grandes codificações até chegar na codificação, no chamado Código Napoleão, a gente vai retomar a partir do que o grupo apresentou na aula passada da Constituição norte-americana, o que representou a sua adoção, a adoção da Constituição norte-americana nos Estados Unidos da América, num país recém-fundado, em que se possibilitou de maneira primacial a adoção de várias ideias iluministas que estavam apenas no campo das mentes iluminadas, né, no continente europeu, certo? Então a gente vai retomar um pouco da Revolução Americana, do direito norte-americano, para chegar nas grandes codificações do século XIX, certo? Mas antes mesmo de qualquer coisa, e para apacentar aqui os corações dos representantes do grupo 2, eu vou fazer o velho sorteio aqui para saber quem é que vai apresentar o trabalho, certo? Então, se vocês observarem aqui, nós temos 9 integrantes. Estão vendo aí? Estão vendo agora? 9 integrantes aqui, certo? E aí eu vou fazer o sorteio aqui a partir do nosso antigo e imparcial sistema do sorteador, para chegar à conclusão de que a pessoa que vai ter o privilégio de apresentar vai ser exatamente, deixa eu ver, 2, é Gislane. Gislane está presente? Pronto, Gislane. Então vá se preparando psicologicamente, que será você que vai apresentar o trabalho, certo? Deixa eu ver aqui, acho que está... Pois é, Victor. Exatamente. Aqui não tem problema. Aqui já não tem discussão, né? Melhor do que Champions League. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a gente vai falar um pouco primeiro agora do direito norte-americano. A gente falou na aula passada sobre o common law, de onde nasceu, inclusive, o próprio sistema que prevalece hoje nos Estados Unidos, certo? Mas eu preciso destacar, dentro das características do sistema do sistema jurídico que vai ser desenvolvido nos Estados Unidos, algumas peculiaridades, né? Porque essas peculiaridades terminam também afetando, como o grupo já mostrou, né? Afetando o sistema jurídico em todo o Ocidente, certo? É basicamente sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje, como um remate ao que já foi exposto pelo grupo na aula passada. Ok? Então, dentro do que o grupo já apresentou, inclusive, vocês podem estar se confrontando aqui a presença de George Washington, dos demais pais fundadores, né? Então, numa postura assembleística, né? Então, é como se a democracia norte-americana fosse sempre fundada no diálogo, né? No debate de ideias, não apenas na intervenção iluminada ou divina de um monarca, mas em algo que é construído para
pelo e a partir do povo, certo? Então, nós temos aqui bem representada esse símbolo, bem representado esse símbolo. E dentro do que a gente vai destacar nos Estados Unidos, é bem importante que a gente frise de antemão esse sentimento de self-government, né, do autogoverno, que vai ser construído redundando na própria independência desse país. Desde o princípio, a colonização norte-americana, ela foi uma colonização não tanto exploratória, mas muito mais de fincar raízes de povos, de pessoas perseguidas, inclusive, no âmbito da Inglaterra e outros países europeus também, e essa terra que estava sem exploração, né, que estava despovoada, entre aspas, porque, obviamente, nós tínhamos nativos indo-americanos aqui presentes, né, no continente norte-americano, mas que foram sistematicamente expulsos, exterminados, como se fossem os vilões. Se a gente observar os filmes de faroeste que eram passados até a década de 70, a década de 80, sempre se mostrava o mocinho como o explorador, né, o homem branco explorador, e o vilão como o índio sanguinário que escalpelava as cabeças dos seus algozes, né, dos seus contendores. Eu mesmo brinquei com um brinquedo que personifica esse preconceito, essa atitude preconceituosa, que é o Forte Apache. Eu tinha lá um Forte Apache em que os índios eram os vilões e os mocinhos eram os homens brancos de origem europeia, né? Nada mais distante da realidade. Mas eu tenho que destacar, sim, a ideia que nasceu com o próprio país do autogoverno. Como o grupo apresentou, houve várias medidas de independência do país, das organizações políticas que estavam se estabelecendo no continente norte-americano, que não se coordenavam mais com a situação de dependência em relação à Inglaterra, em relação à Grã-Bretanha, certo? E esse sentimento também é muito bem representado pela figura dos pais fundadores, né? Os Founding Fathers, que aqui estão bem representados aqui. Temos George Washington, Franklin, Jefferson e tantos outros que vai representar, inclusive, o embate que houve na fundação dos Estados Unidos entre os federalistas e os antifederalistas. Vocês já devem ter ouvido falar desse livrinho aqui, né? The Federalist Papers, né? Os papéis federalistas. Esse livro foi uma coletânea de artigos que eram publicados naquela época, anonimamente em princípio, mas depois assumida por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, que aqui a gente vai encontrar a base da construção dos ideais dos pais fundadores norte-americanos. Mas um outro texto que talvez não seja tão conhecido, que é justamente o dos Anti-Federalist Papers, né? Os papéis antifederalistas. Então, houve um embate entre os federalistas e os não federalistas, ou os antifederalistas, em torno da própria independência, autonomia, melhor dizendo, dos Estados Federados. Para uns, deveria haver uma união de todos em relação a assuntos próprios, comuns a todos. E para outros, deveria prevalecer uma autonomia dos Estados Federados para definir como bem conviesse aos interesses particulares de cada Estado as suas características normativas, certo? Terminou prevalecendo o entendimento dos federalistas, né? E, em grande medida,
é isso que vai ser representado na Constituição norte-americana, de que tratou o grupo na aula passada. Ok? Basicamente, o que a gente pode reforçar a partir do que já foi dito, mas a partir apenas como um reforço mesmo para a apresentação para vocês do marco que representou a Constituição norte-americana de 1787 para o sistema jurídico ocidental. Primeiro, havia previsão, a partir desse texto constitucional, de um Estado federado, não era um Estado unitário, como vinha sendo sistematicamente adotado no continente europeu, certo? Como, por exemplo, o Estado francês. O regime representativo, ou seja, pessoas que são eleitas pelo povo, claro, pelo povo bem entre aspas, porque ainda não havia uma popularização da capacidade de eleger os representantes, né? Durante muito tempo prevaleceu no século XIX o voto censitário, ou seja, era um voto de quem podia pagar para escolher seus representantes. A forma de governo republicana, colocando uma pá de cal sobre os regimes monárquicos que até então prevaleciam em toda a Europa, e o sistema de governo presidencialista. Então, pela primeira vez, se estabelecia um presidente que era tido como um chefe de Estado, né? Um chefe de governo, chefe de Estado. O presidente, ele substituía, portanto, a missão, a função do monarca, né? De maneira a garantir a sua legitimidade ser garantida justamente a partir do fato de ter sido eleito, escolhido pela população que tinha capacidade de votar. Ok? Outra peculiaridade da Constituição de 1787 norte-americana, pessoal, é que ela tem um texto muito curto. Eu já mostrei na aula passada para vocês, né, como ela é sintética. A Constituição de um país complexo como são os Estados Unidos hoje. Ser tão sintética, ser tão, vamos dizer assim, econômica nas suas palavras, né, no seu conteúdo, como é que isso se justifica? Como é que isso se sustenta? Justamente a partir, não apenas das emendas constitucionais que se seguiram ao texto original, como pela vivência por parte da própria Suprema Corte norte-americana. Então, a gente vai ver ao longo da história do direito norte-americano várias modificações que são procedidas a partir de novas interpretações por parte da Suprema Corte norte-americana, certo? Mas eu tenho que destacar também o papel das emendas. As emendas à Constituição não são emendas casuísticas, não são emendas impulsivas, muitas vezes, como as que, infelizmente, deturpam o texto constitucional da nossa Constituição brasileira atual. Mas são emendas que têm uma grande repercussão e há uma grande discussão em torno delas. Tanto que houve várias emendas inicialmente naquele texto e as emendas seguintes foram muito comedidas, né? Então demoraram bastante tempo, inclusive, para serem implementadas e há uma grande reticência na possibilidade de se emendar ou na prática de se emendar o texto constitucional original. Pelo respeito que eles tinham aos Founding Fathers, né? Pelo respeito que se tem ao próprio texto constitucional, porque aqui a gente representa o We the People, né? É assim que se inicia a Constituição norte-americana, para deixar claro que a Constituição não é estabelecida pelo monarca, pela vontade do rei, ou pelo desejo de uma divindade em um outro plano. Não é
o Deus que chega a Hammurabi e que dá a Hammurabi o texto, ou o Deus que chega a Moisés e dita os mandamentos que deve nortear a organização do seu povo. Não mais isso. O próprio povo escolhe as regras que vai prevalecer na sua relação, nas suas relações entre si, né? E o que acontece de interessante na Constituição norte-americana, pessoal? Houve uma discussão muito, muito ferrenha, né, entre o cabimento ou não de direitos fundamentais no âmbito do texto original. E no final das contas, até para possibilitar que, de fato, as 13 colônias se unissem, optou-se por não colocar os direitos fundamentais nesse texto inicialmente. Por quê? Porque algumas colônias eram favoráveis a determinada regra, outras não, né, a determinado direito e outras não. E isso poderia colocar em xeque, inclusive, a união entre essas colônias. Aí deixaram, não, vamos fazer o seguinte, não vamos mexer nisso não. Cada estado vai ter autonomia para definir seus direitos fundamentais de maneira específica. Beleza. Mas aí se verificou, muito pouco tempo depois, que havia sim a necessidade, até para dar identidade à nação que estava surgindo, de normas de direito fundamental, instituindo direitos fundamentais comuns a todo o povo norte-americano. E aí foi aí que surgiu a chamada Bill of Rights, consistente nas 10 primeiras emendas à Constituição norte-americana. Essas 10 primeiras emendas que instituem os direitos fundamentais que a gente vê muito frequentemente nos filmes, né? Então, por exemplo, a quinta emenda, que institui o Due Process of Law, o devido processo legal substantivo ou formal, no sentido de que as pessoas, quando ele diz assim, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser, mas pode ser usado contra você no tribunal, blá, 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 ou então que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, certo? Então, esses cânones que hoje a gente vê integrado no âmbito de todas as constituições modernas, né, todas as constituições atuais, de devido processo legal, princípios do processo penal, de direito penal, né, princípio da anterioridade, da lei penal, a gente já vê vislumbrado nas emendas constitucionais à Constituição norte-americana. Temos, por exemplo, a gente já viu aqui essa quinta emenda, mas anteriormente, olha o que diz a emenda 7ª da Constituição, né? A instituição do júri, o abandono das provas místicas ou tarifadas para incumbir um colegiado de pessoas responsáveis, escolhidas também pelo próprio tribunal, para decidir o futuro de uma determinada pessoa, certo? E, para concluir, pessoal, algo também de muita importância foi o papel exercido pela Suprema Corte norte-americana para a concretização do texto constitucional. Isso só aconteceu porque a Suprema Corte norte-americana, ao contrário dos juízes de boa parte das nações europeias, não tinha vinculação com o antigo regime que foi deposto, né? A associação dos juízes ao antigo regime na França era imediata. Por isso que havia um receio, um cuidado, né? Um pé atrás em relação aos magistrados. Se vocês pararem para analisar o texto de Montesquieu, se diz muito, o grande idealizador da tripartição dos poderes. Aquele livro de Fábio Coelho, né, a biografia não autorizada do direito, detona essa visão, né, mostra como isso é deturpado. Mas, de fato, se a gente parar para analisar o texto de Montesquieu, em nenhum momento ele garante ao magistrado francês, que é
em relação a quem ele vai se debruçar, a característica de detentor de poder, né? Então, na verdade, quem detém o poder é o chefe de Estado e o parlamento. O juiz, não. Nos Estados Unidos, como não havia essa vinculação ao antigo regime, eles passaram a reconhecer no magistrado uma autoridade que poderia exercer o poder, a tal ponto que poderia emitir decisões que anulassem, colocassem sem valor, né? Colocassem abaixo a autoridade de atos legislativos. Em outras palavras, procedesse ao controle de constitucionalidade das leis. E isso foi, de maneira mais contundente, demarcado a partir do chamado caso Marbury versus Madison, né, em que se reconheceu a possibilidade de um órgão do Poder Judiciário, de fato, proceder ao controle de constitucionalidade das leis, porque as leis têm que manter conformidade com a Constituição. Vejam que marco é esse. Nós temos, então, na Constituição de 1787, a primeira Constituição com essas características no mundo ocidental, e a possibilidade, por parte de um órgão judicial, de proceder ao cuidado, à garantia dessa constitucionalidade, né, do texto constitucional, a garantia da integridade do texto constitucional. Certo? Tranquilo, pessoal? Bom, vou falar agora das chamadas grandes codificações. Eu sempre inicio... acho que antes disso eu vou fazer uma pausa para ficar bem demarcado no vídeo para vocês o que é que de fato representa a Revolução Norte-Americana e o assunto das grandes codificações. Mas deixa eu ver aqui algumas intervenções de vocês. Lara colocou até mesmo em desenhos como Pica-Pau, sempre fica maltratando os nativos, exatamente. E assim, nada mais violento do que o Pica-Pau, né? É uma coisa assim, a gente conseguiu ter sanidade mental mesmo tendo contato com esses desenhos. Então, o Pica-Pau pega arma de fogo, atira, né, nos seus inimigos e pega um porrete e bate e tal. É um negócio violento. Jéssica colocou aqui, ter uma construção mais sintética dá mais problema ou é melhor que ter uma como a nossa, analítica? Bom, Jéssica, boa pergunta. Depende da situação. A gente tem uma razão histórica para ter uma construção mais verborrágica, né, mais extensa, porque a gente estava saindo da ditadura. Então, houve a preocupação de fazer algumas demarcações para que a gente não pudesse voltar atrás. O modelo constitucional mais sintético foi o momento que prevaleceu, não apenas na Constituição norte-americana, mas nas primeiras constituições dos estados que estavam se tornando independentes no século XIX. Mas, obviamente, o estado vai ser modificado, né? Então, isso, quando alguns outros temas começam a assumir protagonismo na ordem constitucional, direitos sociais, por exemplo, direitos trabalhistas, mesmo os direitos fundamentais, a gente teve a necessidade de ter constituições mais extensas, mais analíticas, né? Obviamente que muitas, como a nossa própria Constituição, terminaram abusando de regulamentações que não cabiam no âmbito do texto constitucional, né? A gente viu no semestre passado, na introdução, que existe uma norma constitucional da nossa Constituição que determina que o Colégio Pedro II seja na órbita federal. Isso não é matéria constitucional, né? A instituição de juros também estava lá no texto constitucional. Isso não diz respeito ao texto constitucional. Enfim, a gente teve alguns excessos. Ok? Alguma questão, pessoal, sobre o direito norte-americano? Por nada. Bom, então, vou fazer aqui a interrupção da gravação.